rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o jogo entre Flamengo e LDU pela quinta rodada da Libertadores de 2025. O que o Fla precisa fazer de diferente dos outros jogos para voltar a vencer na Libertadores? Nossas escalações e palpites. Olá Mariana, tudo bem? Qual é a sua expectativa para esse jogo decisivo para o Flamengo na Libertadores? Bom, diferentemente do que muita gente acha, eu acho que vai ser um jogo difícil, porque vocês podem ter certeza que a LDU vai passar 90 minutos apenas se defendendo. O Flamengo não terá espaço, o Flamengo vai ter que ser um time inteligente, um time que tem que finalizar de fora da área, um time que no momento que abrir espaço tem que tentar finalizar, tem que estar em dia a eficiência. Então acho que tem tudo para ser um jogo complicado, porque se eu achava que os jogos antes tinham jogos em que o Flamengo realmente poderia ganhar dependendo do seu desempenho, no jogo de quinta-feira eu não acho isso. Acho que não vai ser um jogo fácil, por mais que o Flamengo tende a querer jogar bem, não vejo um jogo fácil. Acho que vai ser um jogo tenso, um jogo complicado, onde o Flamengo vai ter que jogar futebol, porque a única chance de realmente se classificar para as oitavas de finais é jogando futebol, algo que o Flamengo simplesmente não fez nesta Libertadores até aqui em 2025. Então eu espero sim um jogo difícil, mas eu espero que o Flamengo vença, para não dizer que é obrigação, porque eu já estou falando isso, deve ter 2 rodadas, 3 rodadas que é obrigação do Flamengo vencer. E o Flamengo não vence, então vou repetir de novo. Tem a obrigação de vencer, mas tem tudo para ser um jogo muito complicado, e dessa vez eu não acho que vai ser fácil não. Bom, a minha expectativa para esse jogo, obviamente, é de uma vitória do Flamengo, mas eu acho que muito vai depender da atuação do Flamengo. Se o Flamengo fizer um bom jogo, conseguir ser eficiente nas finalizações, eu vejo o Flamengo conseguindo ganhar da LDU até de certa forma com tranquilidade. Mas se o Flamengo jogar como jogou nos outros jogos da Libertadores, aí realmente vai ser um jogo bem difícil, vai ser um jogo bem tenso, que dependendo do passar do tempo, dependendo do placar, vai ficar cada vez mais difícil, porque o empate obviamente favorece muito a LDU nesse jogo entre Flamengo e LDU. E assim, é o que eu falo, eu acho assim, que se o Flamengo consegue, eu falei isso no jogo contra o Central Córdoba e volto a falar novamente nesse jogo. Se o Flamengo consegue marcar um gol logo no início do jogo, acho sim que o Flamengo tem totais condições de fazer um 1-0 e conseguir fazer 2, 3 e conseguir vencer o jogo até bem. A questão não adianta marcar o primeiro gol, fazer 1-0 e o Flamengo depois, com o passar do tempo, parar de jogar futebol, como aconteceu no último jogo contra o Central Córdoba, que o Flamengo fez o primeiro gol, depois ainda teve alguns bons minutos na partida, mas depois praticamente só ficou defendendo, dando chutão lá pra frente e praticamente não jogou o futebol que a gente espera que o Flamengo jogue. Agora, se o Flamengo jogar futebol, conseguir abrir o placar, acho sim que o Flamengo tem totais condições de vencer e vencer bem, mas isso vai passar pelo Flamengo conseguir fazer uma boa partida e vai passar pela eficiência nas finalizações dos jogadores do Flamengo. Agora, volto a repetir, se o Flamengo jogar, fazer as atuações que tem feito na Libertadores, aí vai ser um jogo sofrido. Um jogo que, assim, 1-0 é para comemorar muito. Porque o que o Flamengo tem feito, tem jogado na Libertadores é completamente decepcionante aqui. E até o jogo que o Flamengo venceu, que foi contra o Deportivo Táchira, fora de casa, o Flamengo jogou mal. Então, assim, eu acho que de todos os jogos do Flamengo nessa Libertadores, para mim, o único jogo que o Flamengo, se você olhar pela questão de como era a partida, para mim o melhor jogo do Flamengo na Libertadores até aqui é o jogo contra a LDU no Equador. E aí você fala, mas você acha que é a melhor partida? Eu diria que pra mim foi a melhor partida do Flamengo, especialmente você pensar que era na altitude. E eu gostei da postura do Flamengo contra a LDU, que o Flamengo quis a todo momento ter a posse de bola e se defendeu bem mesmo, não precisou tanto se defender, porque se defendeu tendo a posse da bola. Então, assim, foi o jogo que eu mais gostei da atuação do Flamengo, mas muito porque era um jogo na altitude. O Flamengo, por exemplo, criou pouco.
Então, assim, eu espero que o Flamengo vença, mas dependendo de como for o decorrer da partida enquanto tiver o placar, pode ser um jogo que pode se tornar muito tenso, até porque se o Flamengo perder, o Flamengo está eliminado da Libertadores. O que fazer de diferente dos outros jogos para o Flamengo voltar a vencer na Libertadores? Bom, para o Flamengo ser diferente, o Flamengo precisa deixar de ser soberbo, arrogante, se comportar como está se comportando no Campeonato Brasileiro, entender que do outro lado existe um adversário e que vocês podem ter certeza que vai passar 90 minutos se defendendo com 11 jogadores atrás. Até porque a LDU, por mais que ela perca por 1-0, a LDU vai estar satisfeita, porque ela não vai querer tomar um monte de gol, ela não vai querer perder saldo. Então, assim, para que o Flamengo mude, o Flamengo, para mudar, depende dos jogadores do Flamengo. Deixar a arrogância, deixar a soberba de lado, entender que o adversário também joga, que do outro lado tem 11 jogadores em busca do mesmo objetivo. Tem que mudar o comportamento dos jogadores do Flamengo. Eu falei, o Flamengo tá nessa situação porque os jogadores do Flamengo estão tratando a Libertadores por mais um ano como se estivesse jogando Campeonato Carioca. Se os jogadores do Flamengo decidir mudar o seu comportamento jogando a Libertadores, por exemplo, nas próximas 2 rodadas, o Flamengo se classifica. Mas, volto a dizer, agora vai depender dos jogadores do Flamengo. Já falei, não adianta eles falarem, é decisão, decisão, decisão. Tem que mostrar em campo. Enquanto eu não ver em campo a mudança de comportamento, eu não confio nesse time do Flamengo jogando Libertadores. Bom, eu não diria fazer diferente, eu diria que o Flamengo precisa fazer melhor. Por exemplo, o Flamengo, quando teve a posse de bola nos jogos da Libertadores, para mim o Flamengo criou muito menos do que deveria ter criado a oportunidade de gol. Por exemplo, se você comparar jogos, por exemplo, contra o Corinthians e o Juventude no Campeonato Brasileiro. No jogo contra o Central Córdoba no Maracanã, o Flamengo teve muita posse da bola. E o Flamengo não criou, para mim, chances o suficiente para vencer o Central Córdoba. Para mim, o Central Córdoba mereceu vencer aquela partida. E muito pelos erros do Flamengo ofensivamente e pelos erros do Flamengo defensivamente. Entendeu? Da mesma forma, a mesma coisa do jogo contra a LDU no Equador. O Flamengo, naquele jogo, teve muita posse de bola. E o Flamengo criou pouquíssimas chances de gol. Então, assim, eu digo que não é fazer diferente, é fazer melhor. E assim, do mesma forma que o Flamengo precisa, quando tiver a posse de bola, precisa criar mais chances, ser mais eficiente, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Juventude, conseguir, por exemplo, na Libertadores, conseguir fazer melhor a marcação, pressão no adversário, para recuperar a posse da bola mais rápido no campo de ataque e não dar muita oportunidade para o adversário puxar o contra-ataque. Da mesma forma, eu diria, o Flamengo, para mim, na Libertadores, precisa defender melhor. Eu acho que o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, embora o Flamengo não tenha sofrido tantos gols na Libertadores, eu acho que o Flamengo pode se defender melhor. O Flamengo contra o Deportivo Táchira, o Flamengo quase sofreu um gol de empate numa finalização que a bola foi na trave. Mesma coisa contra o Central Córdoba. O Flamengo sofreu um gol, mas poderia ter sofrido mais um gol numa outra lance que o Rossi fez uma defesaça. Da mesma forma do jogo da LDU, a LDU quase não criou chances, mas a LDU teve um lance de bola parada que quase marcou nos acréscimos. Então, assim, volto a repetir, eu não digo fazer diferente, eu digo que o Flamengo precisa fazer melhor. O Flamengo pode defender melhor em jogos da Libertadores, como foi em jogos do Campeonato Brasileiro, mesmo que o Flamengo não tenha sofrido tantos gols na Libertadores assim. Da mesma forma que o Flamengo precisa criar mais chances do que criou até agora na Libertadores quando teve a posse da bola. Assim como o Flamengo precisa marcar mais gols na Libertadores. O número de gols que o Flamengo marcou na Libertadores até aqui, pro time de qualidade que o Flamengo tem, é ridículo. O Flamengo tem que marcar mais gols. E, de novo, passa muito pela eficiência. O Flamengo tem que ter a posse da bola. O Flamengo precisa criar chances. Mas o Flamengo precisa ser eficiente nas finalizações para vencer a LDU e para vencer o Deportivo Táchira na última rodada da Libertadores. Nossas escalações. Bom, a minha escalação tem Rossi no gol, na lateral direita Wesley, na lateral esquerda Alexandro, como dupla de zagueiros Danilo e Léo Pereira. De volantes eu vou de Léo Ortiz e De La Cruz. Na ponta direita eu vou com Luiz Araújo, na ponta esquerda eu vou com Gerson, como camisa 10 Arrascaeta e como centroavante Pedro. Na lateral esquerda você falou Alexandro. Ah, tá. Por que eu vou com esta equipe? Porque, primeiro, o Flamengo tem
não tem um primeiro volante de qualidade para jogar o jogo de quinta-feira. Essa que é a verdade. O Léo Ortiz já jogou ali de primeiro volante, então não tem muito o que fazer, alguém tem que jogar por ali, então eu prefiro colocar o Léo Ortiz por ali. Além de que ter o Léo Ortiz em campo junto com o Danilo e com o Léo Pereira faz com que o Flamengo tenha mais jogadores altos em jogos de bola, em momentos de bola parada, que também pode fazer a diferença nesse duelo. Os laterais, com certeza, Alexandre por sua qualidade para sair jogando, e o Wesley, obviamente, para tentar conseguir fazer com que o Flamengo chegue bem à linha de fundo, principalmente pelo lado direito. No trio de meio campo, Gerson. Por que eu botei o Gerson pelo lado esquerdo e não pelo lado direito? Primeiro porque, na minha opinião, o Gerson não está jogando nada pela direita. E segundo porque, se o Flamengo está indo para o jogo decisivo, eu não vou começar com o Michael, eu não vou começar com o Everton Cebolinha. Essa que é a verdade. Não estou começando com eles dois. Então eu prefiro colocar o Gerson pelo lado esquerdo e começar com o Luiz Araújo. O Flamengo precisa marcar gols. E para isso o Flamengo precisa marcar, além de tentar gols dentro da área. O que significa finalizações de fora da área. E na minha opinião, junto com o Arrascaeta, o melhor jogador que finaliza de fora da área é o Luiz Araújo. Então eu começo com o Luiz Araújo pelo lado direito. Além de que o Luiz Araújo é um jogador que vai conseguir marcar pressão. Algo que o time do Flamengo vem sentindo falta nos últimos jogos, principalmente quando começa com o Gerson, Arrascaeta e Pedro. Então assim, eu prefiro começar com o Luiz Araújo e no ataque o Pedro, porque assim, por mais que eu ache que o Flamengo tem dificuldades com esses jogadores na hora de marcar pressão, vou repetir de novo, a LDU vai passar 90 minutos defendendo. Vocês podem ter certeza, a LDU vai passar 90 minutos defendendo. E o Flamengo precisa marcar gols, o que significa que a probabilidade da LDU sair jogando, muitas vezes por baixo, vai ser pouca. A LDU provavelmente vai dar várias vezes chutão para frente na saída de bola. Então, acredito eu que o Flamengo ali tenha mais chance de recuperar a posse da bola do que na marcação pressão, se a LDU optar por sair jogando. Exatamente porque os jogadores do Flamengo que eu estou escalando não têm exatamente essas características. Por isso que eu prefiro colocar o Pedro, porque para mim a LDU vai passar 90 minutos sentado lá na defesa, e aí o Flamengo precisa de jogadores que saibam marcar gols. Então eu opto por começar com o Pedro, Luiz Araújo por conta da qualidade na finalização de fora da área e o Gerson pelo outro lado, já que eu não vou escalar nem Michael nem Cebolinha num jogo importantíssimo desse, e o Flamengo precisa ter pensadores na hora de criar jogadas, porque o jogo não vai ser fácil. Bom, o meu time, a minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Wesley, na dupla de zaga Danilo e Léo Pereira, na lateral esquerda Alexandre. A dupla de volante seria Léo Ortiz e De La Cruz, de meia pela direita Gerson, meia pela direita não, Luiz Araújo de ponta direita, no centro, camisa 10 Arrascaeta, na ponta esquerda Gerson, agora sim, e de centroavante Pedro. Eu admito que essa escalação é exatamente igual ao que a Mariana falou, mas eu admito que eu pensei muito em colocar o Bruno Henrique, porque eu acho que um jogo como esse de Libertadores, embora eu já tenha falado que o Bruno Henrique não está jogando bem e tudo isso, eu admito que eu pensei muito em colocar o Bruno Henrique, porque eu acho que esse é um jogo em que o Flamengo precisa de jogadores que têm essas características, mais características de marcar gols, e eu acho que o Bruno Henrique é um desses jogadores principais do elenco do Flamengo. Só que como a Mariana mencionou, eu acho que um ponto que é fundamental, se a LDU sair jogando por baixo, tentando fazer a saída de bola, seria mais interessante pro Flamengo ter o Luiz Araújo no time. Por quê? Porque o Luiz Araújo é um jogador que marca melhor do que o Bruno Henrique na marcação pressão, e aí o Flamengo já vai ter o Arrascaeta e o Pedro, que já não são tão bons assim na marcação pressão nos defensores adversários ou nos meios campistas adversários. Então assim, nessa questão eu concordo. Se a LDU tentar sair jogando pelo chão, passes curtos, acho que Gerson por um lado e Luiz Araújo pelo outro vai ajudar demais o Flamengo nessa marcação pressão. E como eu concordo na parte que ela diz que a LDU muito provavelmente vai passar boa parte do jogo se defendendo, especialmente se o Flamengo não conseguir marcar o gol, o Luiz Araújo tem mais características de finalizar de fora da área, e eu acho que isso, para esse tipo de jogo, é algo muito importante, ter jogadores que tenham características que
gostem de finalizar de fora da área, e porque tem outros jogadores que podem finalizar de fora da área, mas preferem o passe para trocar passes e entrar na área. E eu acho que o Luiz Araújo é esse jogador que, se abrir espaço, ele vai chutar de fora da área. Então eu concordo com a escalação que a Mariana fez até aqui. Palpites. Bom, o meu palpite é 2-0 Flamengo. Acho que vai ser um jogo difícil. O palpite por 2-0 é mais torcida do que otimismo, na realidade, vou ser muito sincera. Acho que o Flamengo vai sofrer, essa é a minha opinião, acho que o Flamengo vai sofrer, porque não vai ser um jogo fácil e não espero uma LDU partindo pra cima do Flamengo de jeito nenhum. Espero a LDU defendendo durante 90 minutos. Mas, se o Flamengo não conseguir fazer 2 gols na LDU, esse time não vai fazer absolutamente nada nessa Libertadores, essa que é a verdade. Bom, o meu palpite também é 2-0 Flamengo. Eu acho que, como eu acredito que a LDU não vai buscar tanto atacar o Flamengo, até pela questão, como a Mariana mesmo falou, saldo de gols também é importante nesse grupo. Eu concordo sobre isso e acho que o Flamengo tem sim totais condições de marcar 2 gols, mas assim, muito vai depender do primeiro gol e o Flamengo vai precisar. Eu já vejo esse segundo gol mais lá pro segundo tempo, já mais pra reta final do jogo, quando a LDU tentar buscar um pouco, sair mais de trás para tentar fazer empatar o jogo. Mas eu concordo, vai ser um jogo que, dependendo do futebol que o Flamengo jogar, pode se tornar um jogo muito difícil, mas se o Flamengo jogar um bom futebol e ser eficiente nas finalizações, eu já vejo o Flamengo conseguindo vencer esse jogo com mais tranquilidade do que eu espero antes da bola rolar. É isso, gente. Até a próxima.